Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Costa e esse é o canal Fatos Assombrosos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o lado obscuro do casal Ed e Lorraine Warren. Caso você goste desse tipo de conteúdo, eu peço que deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Vamos para o vídeo! No caso de hoje, vamos falar sobre Ed e Lorraine Warren, o casal de investigadores paranormais que tiveram alguns de seus casos adaptados para filmes. Vamos falar também sobre a parte obscura do casal que pouca gente conhece. Edward Warren Miney, conhecido como Ed, nasceu no dia 7 de setembro de 1926 em Connecticut, nos Estados Unidos. Atuou na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial e mais tarde se tornou um estudioso sobre eventos paranormais. Lorraine Rita Warren nasceu em 31 de janeiro de 1927, também nascida em Connecticut, nos Estados Unidos. Ambos nasceram na cidade de Bridgeport. Lorraine, desde os 12 anos, relata que conseguia ter contato com o mundo sobrenatural. Ela conta que conseguia ver luzes ao redor das pessoas e isso lhe rendeu problemas no colégio católico onde estudava. Em uma ocasião, falou a uma das freiras que a sua luz era mais forte do que a da Madre Superiora. Após isso, ela ficou de castigo por 3 dias, além de ter sido proibida de falar sobre o assunto. O casal se conheceu quando Lorraine tinha 16 anos. Ed trabalhava como porteiro em um teatro onde Lorraine ia com a mãe todas as quartas-feiras. Assim, eles acabaram se tornando amigos e começaram a namorar, e algum tempo depois se casaram. No ano de 1952, o casal Warren fundou um grupo chamado The New England Society for Psychic Research. O objetivo desse grupo era caçar fantasmas. A princípio, era um grupo pequeno, porém, atualmente conta com uma rede de mais de 50 agências espalhadas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Eles também possuem um museu onde guardam diversos artefatos sobrenaturais, adquiridos ao longo de suas investigações. Um dos artefatos mais famosos é a boneca Annabelle, que é mantida em uma cristaleira e que 2 vezes no mês um padre vai até o local para a abençoar. Agora vamos falar de questões que não são bacanas relacionadas a esse casal. A começar pelo caso de Enfield, que sabe-se inclusive através do livro 1977 Enfield, que quem investigou todo o caso foi Maurice Grosse. No final dos anos 70, mesmo sem serem convidados, o casal Warren apareceu em Enfield para conversarem com Maurice, mas após Ed lhe falar que havia muito dinheiro a ser feito ali, Maurice pediu que eles se retirassem. Outra polêmica envolvendo o casal foi referente ao filme Invocação do Mal. Uma briga na justiça revela inclusive que o casal da vida real podem não ter sido tão piedosos e bonzinhos como nos filmes da franquia. Em 2013, logo após o primeiro filme da franquia ter sido lançado, os principais executivos do estúdio foram informados que em 1960, logo no início do ano, Ed Warren iniciou um relacionamento amoroso com uma jovem menor de idade chamada Judith Penney, que na época tinha apenas 15 anos. O relacionamento entre Penney e Ed ocorria com conhecimento e consentimento de Lorraine. Penney conta que na época Ed tinha cerca de 30 anos quando a conheceu. O mesmo ainda não era um demonologista famoso. Então, trabalhava como motorista de ônibus na cidade de Monroe. Na época, Penney andava de ônibus, pois estudava em uma cidade vizinha, na Central High School. Foi nessa época, segundo Penney, que eles iniciaram seu relacionamento amoroso. No ano de 1963, ela havia se mudado para a casa dos Warren.
Logo quando se mudou, ela ficava num quarto que ficava de frente ao quarto do casal. Posteriormente, foi construído para ela um apartamento em cima da casa dos Warren e ela se mudou para lá. Foi nessa época que Ed começou a revezar entre Penny e Lorraine. Uma noite ele dormia no apartamento com a amante e outra noite dormia em casa com a esposa Lorraine. Penny diz que muitas vezes Ed se declarava para ela dizendo que ela era o grande amor da vida dele. Por se tratar de um relacionamento com um homem casado, o fato acabou chamando a atenção de algumas pessoas que acabaram denunciando o caso à polícia. Em 1963, Penny acabou sendo presa. Segundo declarou Penny, ela passou a noite na prisão, pois a polícia estava tentando fazer com que ela confessasse o caso. Como a jovem não cooperou, ela passou a ter que se apresentar toda semana para reuniões obrigatórias num escritório de juventude delinquente. Mesmo após o ocorrido, ela continuou morando com o casal, que passou a apresentá-la como sendo uma sobrinha ou uma pobre menina sem teto que eles acolheram. No ano de 1978, quando Penny tinha por volta dos 30 anos de idade, ela engravidou do Ed. Ela conta que foi induzida por Lorraine a abortar para evitar um escândalo e com isso arruinar os negócios do casal. Penny conta ao The Hollywood Reporter que o casal queria que ela mentisse e dissesse que seu apartamento foi invadido e que ela havia sido estuprada pelos invasores. No fim, ela acabou fazendo o aborto. Lorraine sempre se afirmou como sendo uma católica fervorosa. Porém, Penny diz que o verdadeiro Deus de Lorraine é o dinheiro. Ainda segundo documentos obtidos pela The Hollywood Reporter, o relacionamento da vida real dos Warren estava longe de ser algo divino. Segundo Penny afirmou, Ed abusava de Lorraine. Em um desses abusos, ele a machucou com tanta força que a mesma perdeu a consciência. Segundo Penny, ele costumava dar tapas na cara de Lorraine para fazê-la ficar calada. Penny conta também que contribuiu para aumentar e manter a reputação de Ed como caça-fantasmas. Ed já afirmou que havia capturado uma imagem da Senhora Branca, um fantasma que, segundo a lenda, assombra o cemitério de Union, em Aston. No ano de 1990, após uma semana acampando nesse cemitério, Penny disse que Ed queria fazer um vídeo onde mostrasse a Senhora Branca. Então a mesma conta que se vestiu com um lençol branco e foram feitas as filmagens. Burke, advogado de Lorraine, disse ao The Hollywood Reporter que a filha e o genro do casal Warren dizem nunca ter visto nenhuma conduta estranha durante os anos que passaram com os seus pais. Existe ainda uma contradição entre a versão de Penny e a versão contada pelo advogado que diz que os Warren abriram sua casa para a senhora Penny quando ela tinha 18 anos e não tinha outro lugar para morar após uma infância de abandono. E completa dizendo que durante grande parte de sua carreira, Ed e Lorraine Warren estiveram na estrada trabalhando em casos, dando palestras, e a senhora Penny morava e vigiava sua casa. Outro detalhe que deixa as coisas ainda mais estranhas é que no contrato com a New Line para a gravação do filme existem algumas restrições impostas por Lorraine, como por exemplo, os filmes não poderiam mostrar ela ou seu marido cometendo crimes sexuais, incluindo sexo com menores, pornografia infantil, prostituição ou agressão sexual. Nem o marido nem a esposa podem ser descritos nos filmes como participantes de um relacionamento extraconjugal. Penny deu uma declaração juramentada onde revelou que viveu na casa dos Warren como amante de Ed durante 40 anos. Mesmo após as alegações de Penny, nos filmes que se seguiram, a Warner continuou retratando que o casal vivia em um relacionamento convencional e feliz. Não só o casamento dos Warren era diferente do que se vê nas telas de cinema, como a Judy, filha do casal, não morava com ambos os pais, mas sim com a mãe de Lorraine. Inclusive, segundo Penny,
Ela era a única jovem vivendo na casa dos Warren. Tony DeRosa, um dos produtores do filme Invocação do Mal, após saber de toda a realidade envolvendo os Warren, enviou um e-mail para a New Line e a Warner informando que o filme estava muito longe de se parecer com a realidade do casal. E diz também que uma mulher próxima ao casal, após assistir o filme, estava mortificada com o retrato contraditório da relação do casal Ed e Lorraine. Após ter sido injustamente excluído das sequências do filme, Tony DeRosa trava uma batalha judicial com a Warner pelos lucros do filme. Ainda segundo Tony DeRosa, Ed era um pedófilo, um predador sexual e um marido fisicamente abusivo. DeRosa advertiu que se Penny contasse sua história para a mídia, talvez Patrick Wilson e Vera Farmiga não quisessem interpretar Ed e Lorraine novamente. A história de Penny nunca foi contada diretamente por ela à mídia, porém acabou vindo à tona em decorrência de uma disputa legal pelos filmes. Existe também um outro processo, dessa vez envolvendo um autor chamado Gerald Brittle, que afirma que a franquia de Invocação do Mal roubou o seu livro O Demonologista de 1980. Ele abriu um processo contra a Warner e a New Line. Brittle afirma que os estúdios estão cientes de que a história do casal Warren em seu livro não é verdadeira. Diz também que acreditava na veracidade das histórias contadas pelo casal, mas acabou descobrindo que foram todas inventadas. No processo aberto de Brittle, acabou não acontecendo acordo. O processo tinha cerca de 355 páginas e constava uma alegação que Penny iria testemunhar sobre a farsa da dinâmica familiar que aparece nos filmes. O processo dizia que seria revelada a farsa absoluta dessa dinâmica familiar contada pelos Warren e retratada como fato em todos os filmes do réu. No processo, também foi dito que os estúdios ignoraram a verdade para proteger sua franquia bilionária. Segundo especialistas, não houve nada errado quanto ao fato da Warner e da New Line permitirem que fosse feito um retrato tão fictício do casal. Penny, aos 70 anos, nunca recebeu nada relacionado à franquia de filmes de Invocação do Mal. Mesmo após muitos anos, fica perceptível que ela não gosta de Lorraine, mas ainda demonstra ter sentimentos por Ed, mesmo o relacionamento deles tendo acabado em 2003 e ela tendo se casado com outra pessoa. Penny permaneceu amiga de Ed Warren até sua morte no ano de 2006. Ainda assim, e depois de anos, ela se questiona por qual motivo Lorraine a deixou morar com eles. Se questiona também o motivo dela própria ter tido essa decisão e, consequentemente, segundo ela, ter acabado com a sua vida. Essa foi a história cabulosa dos Warren, ou pelo menos uma parte dela, que, ao contrário do que muitos pensam, definitivamente não eram as melhores pessoas do mundo. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Já conheciam essa história? Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários e não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Também siga nossa página no Instagram, o @Fatos Assombrosos. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.